Robert Downey Jr. está de volta ao MCU, ele está de volta à Marvel, mas não como a gente imaginou que ele poderia voltar depois de ser o principal herói que salvou o universo na saga do infinito. Ele retorna agora como um vilão, e não só um vilão comum, mas o principal vilão da nova saga do multiverso que a Marvel está preparando para os cinemas. Robert Downey Jr. volta como Doutor Destino e a gente vai falar um pouquinho sobre essa loucura que foi esse anúncio, como que isso vai funcionar, quando nas histórias dos quadrinhos isso ou algo parecido com isso pode ter acontecido. Vamos especular, criar algumas teorias do que pode acontecer com esse anúncio da Marvel que foi coisa de maluco depois da vinheta. Exatamente, Robert Downey Jr. está de volta à Marvel. Finalmente, a gente esperava que ele poderia voltar em algum momento, apesar de ter sido já especulado em vários momentos e também achando que ele poderia voltar como uma variante do Homem de Ferro. Em algum momento que a Marvel tivesse muito perdida, ele voltar junto até mesmo com Chris Evans como Capitão América, voltando em alguma situação e tudo mais, mas não. Ele vai voltar agora já, ou seja, talvez a Marvel já esteja desesperada, mas ele vai voltar não como um Homem de Ferro, mas sim como Doutor Destino. E como isso vai funcionar? Meio maluco, muita gente tá achando que é loucura, que isso não deveria estar acontecendo, muita gente está hypada, gostando do que isso pode trazer, e algumas pessoas preocupadas tentando especular aí o que isso pode trazer para o universo Marvel, qual é a história que Kevin Feige, os irmãos russos e o próprio Robert Downey Jr. quer trazer para o universo Marvel. Já aconteceu algumas coisas assim nos quadrinhos? Bom, mais ou menos. Na verdade, isso nunca aconteceu de fato, obviamente, mas o Homem de Ferro e o Doutor Destino, eles têm aí alguma ligação um com o outro em algumas histórias e até mesmo troca de personagens, né? O Homem de Ferro sendo o Doutor Destino, o Doutor Destino sendo o Homem de Ferro, em algumas situações que a gente vai especular aqui que pode ser algo que a Marvel vai aí tentar adaptar para os cinemas. Mas realmente a forma que a Marvel tá tentando trazer o Robert Downey Jr. é sim uma tentativa de trazer de volta a credibilidade e o rosto para o universo que ficou meio jogado, né? Já que quando o Robert Downey Jr. lá se sacrificou no final do Vingadores Ultimato, a Marvel ficou sem rosto, né? Já que o personagem que tinha um carisma muito grande acabou deixando o universo, e aí a Marvel começou a errar muito nas escolhas e nas ideias que ela veio trazendo pro universo, e o Jonathan Major acabou pisando na bola extremo, né? Já que ele seria o Kang, o vilão dessa saga. O ator fez o que fez, foi condenado e acabou perdendo o papel. E a Marvel, já vendo esse caos que aconteceu, o problema que ela se colocou com bilheterias baixas, com as pessoas perdendo a credibilidade nos seus filmes, ela resolveu dar o super trunfo, né? Não só trazer um personagem que todo mundo já queria ver nos cinemas, que é o Victor Von Doom, que é o Doutor Destino, mas além de trazer o personagem, trazer o rosto mais querido da Marvel, que é o Robert Downey Jr. para esse papel. Você gostou? Não gostou? Deixa nos comentários, eu quero saber de você. E aproveitar, além de deixar nos comentários, quero pedir para você se inscrever aqui no canal, caso você seja novo e ainda não é inscrito aqui no Pior Geek. Se inscreva aqui no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas, porque ajuda a gente muito quando vocês fazem isso, e não custa nada, é rapidinho, você clica aqui e já tá dado o like, já tá compartilhado com os amigos, e também deixa seu comentário, o que você achou dessa notícia. Também convido você a ir lá no nosso Instagram. O nosso Instagram é a nossa principal plataforma, onde a gente traz muitas coisas, novidades, muitos memes, muitas notícias, e você sempre vai estar inteirado com esse universo geek e nerd lá no nosso canal do Instagram e também aqui no YouTube, então peço para que você se inscreva. Bom, vamos lá, vamos falar de Robert Downey Jr. como Doutor Destino. Cara, essa realmente é uma notícia que chocou todo mundo e muita gente foi especular onde isso já aconteceu nos quadrinhos, onde que esses dois personagens já tiveram essa ligação, onde a mesma pessoa, né, participou dos dois personagens, onde que o Homem de Ferro já foi o Doutor Destino, ou vice-versa. E a gente tem algumas histórias que sim, algo similar já aconteceu.
E em Infamous Iron Man mesmo, depois de Guerras Secretas, o Tony Stark acabou ficando em coma. E o Doutor Destino, tentando meio que se redimir um pouco de todo o mal que ele já causou, ele vestiu o manto de Homem de Ferro e acabou fazendo aí, tendo um período como um herói da Marvel, que era o próprio Homem de Ferro. Ele tentou aí se redimir de tudo que ele já tinha feito e acabou vestindo o manto de Homem de Ferro e tentando salvar Nova York, salvar o mundo. Já é uma situação que pode acontecer no MCU, né? No caso, isso é o contrário, né? É o Doutor Destino usando o manto do Homem de Ferro. Mas foi algo muito específico, já que o Doutor Destino tem uma admiração pela inteligência do Homem de Ferro, e se você for parar friamente para pensar, os dois personagens têm muito em comum, mesmo tendo totalmente situações de ações, né, muito diferentes, e sendo personagens diferentes, eles têm muitas ligações comuns, são muito inteligentes, usam de várias situações que os fins justificam os meios, mais ou menos assim. Claro que o Homem de Ferro sempre voltado mais pro lado do bem, já o Victor Von Doom um pouco mais egocêntrico, egoísta, pensando exclusivamente nele, no povo dele e nas coisas que vão beneficiar a ele e não o bem maior. O Tony Stark é um pouco diferente, mas isso já teve essas questões. E também no Maníaco de Ferro, uma outra história também dos quadrinhos, onde o Tony Stark de outro universo, onde os heróis estavam lutando entre si, o Senhor Fantástico meio que dá uma pirada e fica meio que obcecado pelo poder, mas teoricamente não era o Senhor Fantástico o vilão da história. O vilão da história era o Tony Stark, que inclusive foi responsável pela morte de alguns dos heróis desse universo. E com essa ideia de os fins justificam o meio, ele tentou criar aí um universo de paz, e para isso ele acabou tendo atitudes meio deploráveis. Uma delas, depois que o Tocha Humana queimou o rosto dele, ele acabou matando o Tocha Humana desse universo, e aí por isso também cria esse conflito entre ele e o Senhor Fantástico. E o Tony acaba se tomando Lativéria, se tornando o líder lá da Lativéria e tentando criar situações para salvar o mundo, só que meio distorcidas, né? Então é como se o Tony Stark tivesse, em algum momento, sido corrompido ali, e em vez dele tentar trilhar o caminho do bem para salvar, ele tentou salvar o mundo de uma outra forma, se tornando aí um vilão. Inclusive, nessa história, até o visual que ele adota, que é uma armadura mais prateada com um manto verde, ele faz referências também ao Doutor Destino. Também é uma história que os dois personagens meio que se misturam. Mas uma história que aconteceu, inclusive em What If, a animação que a gente já viu aí da Marvel, que tem bastante referências do universo, né? Em What If já aconteceu uma história onde o Homem de Ferro troca de corpo com o Victor Von Doom. Os dois estudavam numa mesma escola, só que o Homem de Ferro era um cara bem sucedido, rico, e as pessoas admiravam ele e tudo mais, e o Victor Von Doom, tão inteligente quanto, não era tão reconhecido assim, não era rico, não era um popstar, podemos dizer assim. E aí o Victor Von Doom criou uma máquina onde eles trocavam de corpo, e ele acabou trocando de corpo com o Homem de Ferro, trocando de corpo com o Tony Stark. E aí, com isso, a cabeça do Victor Von Doom estava no corpo de Tony Stark e vice-versa. E essa história até traz situações engraçadas, situações emblemáticas, que o Tony Stark, com a cabeça do Victor Von Doom, cria um uniforme do Doutor Destino com as cores do Homem de Ferro. E, ao contrário também, o Victor Von Doom, com a cabeça do Tony Stark nele, o Tony Stark acaba voltando pra Lativéria e acaba criando um Homem de Ferro com as cores do Victor Von Doom, faz essa mistureba toda, e eles acabam conflitando nessa história, né, um indagando o outro porque isso aconteceu e tudo mais. Então, assim, existem referências onde esses personagens se mesclam, e daí pode ser que comecem as teorias agora, né? Aí pode ser que esses universos possam ser adaptados, essas ideias possam ser adaptadas para esse novo MCU. Por exemplo, a gente pode criar aí
uma história onde em algum universo o Tony Stark começa a ter ideias para salvar a humanidade, como ele fez com o Ultron, por exemplo. Ele tentou criar uma armadura para proteger o universo e acabou sem querer criando o Ultron. Ele pode ter essa mesma ideia, porque a ideia do Tony Stark em Era de Ultron de criar uma armadura para proteger a Terra de coisas externas acabou se tornando, em Vingadores Guerra Infinita, acabou se tornando uma ideia que deveria ter acontecido. Porque se ele tivesse dado certo, se o Ultron tivesse protegido a Terra, o ataque de Thanos não teria acontecido. Então ele teria protegido a Terra de um ataque direto do Thanos. Já que não deu certo e o Ultron aconteceu, a Terra estava desguarnecida e aí a invasão aconteceu. Numa situação onde um Tony Stark de uma outra realidade possa temer uma incursão, coisas que já estão acontecendo nesse universo, né? Ou seja, universos paralelos em conflito, ou seja, o Deadpool já fez muito isso, né? Já andou em universos paralelos, assim como várias variantes já estão começando a fazer isso, Loki fez muito isso. Pode existir um Tony Stark preocupado com uma possível invasão de outro multiverso no universo dele. E para proteger isso, ele tenta criar algo que neste momento o Tony Stark seja quebrado, ou seja, a ideia dele de ser um herói seja quebrada e ele começa a justificar os meios para um bom fim. Então ele começa a se tornar o Doutor Destino, começa a ter ideias pensando na proteção do seu próprio universo, nem que ele tenha que destruir outros universos. E isso é muito Doutor Destino. E aí, em vez dele se tornar o Homem de Ferro que salva todo mundo no final contra o Thanos, ele acaba se tornando o Doutor Destino, tentando proteger o universo dele dos outros universos. Isso pode acontecer, é uma teoria que a Marvel possa trabalhar. E aí, funcionaria, no caso, o Robert Downey Jr. sendo este Doutor Destino. Também pode acontecer de essa história do What If, né? Em algum momento ter colocado o Victor Von Doom como um cara que teve uma vivência lá na adolescência ou na juventude do Tony Stark e conseguiu, de alguma maneira, criar uma máquina onde ele possa trocar isso num outro universo, ou até mesmo uma máquina onde ele possa trazer o Homem de Ferro de volta e trocar a mente com ele. E aí, de fato, você troca a mente, você tem o Homem de Ferro como outro personagem e o Victor Von Doom no corpo do Robert Downey Jr., no corpo do Homem de Ferro. E aí as pessoas achando que ele é o Homem de Ferro, que o Homem de Ferro voltou, que a gente pode agora ficar tranquilo, que o líder dos Vingadores voltou. Mas, na verdade, não é o líder dos Vingadores que está ali. Quem está ali é Victor Von Doom, naquela cabeça ali, se fingindo de Tony Stark e sendo ali, criando ali um problema, uma questão para o Doutor Destino. Também é uma coisa que pode acontecer, que a Marvel pode adaptar. Cara, conhecendo a Marvel e tudo que a Marvel já fez, muitas especulações foram criadas de várias situações que a Marvel poderia fazer e ela sempre optou pela forma mais simples. É isso e pronto. Então não vai ter uma explicação muito elaborada. Talvez o Robert Downey Jr., como Victor Von Doom, seja de fato apenas uma variante. Ele é uma variante do Tony Stark que se tornou mal e vai poder ali simplesmente tentar dominar o multiverso, tentar acabar com os outros universos, enfim. O que você achou disso? Você acha que vale a pena a gente acreditar que isso vai dar certo ou é uma medida desesperada da Marvel? Claro que tem um pouquinho de desespero, mas com os irmãos russos nesse projeto a gente consegue pelo menos ter esperança, já que os irmãos russos eles sempre buscam trazer muitas referências dos quadrinhos e eles conseguem adaptar e contar boas histórias. Foi isso em Capitão América e Soldado Invernal, o filme 2 do Capitão América, que é até tido até hoje como um dos melhores filmes, Vingadores Guerra Civil, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, projetos onde os irmãos russos tocaram, participaram e fizeram e conseguiram trazer aí, sem dúvida nenhuma, os melhores filmes que a Marvel já produziu. Então eu acho que na mão de bons diretores está. Robert Downey Jr. é muito carismático, é muito bom como ele consegue trazer esperança para esse universo, mesmo nessa situação caótica, né, de você não entender como ele voltou como outro personagem, virou vilão.
Então, assim, ele consegue ser um cara que quem assistiu Deadpool e Wolverine vai entender, né? Ele é o âncora da Marvel, sem dúvida nenhuma, e quando ele saiu, quando ele se sacrificou lá no final da Saga do Infinito, a gente viu que a Marvel ficou ali à deriva, sem ninguém pra nortear o que ia acontecer, e agora com ele voltando, pode ser que a gente consiga ter algo mais plausível. E eu vou colocar mais uma teoria aqui, que é uma teoria que eu gostaria que acontecesse, que pode ser o seguinte: nessas ideias, né, de troca de corpo, desse what if que já aconteceu, nós poderemos ter sim um ator de um calibre como o Cillian Murphy, por exemplo, que a gente estava especulando e querendo como ele como o Doutor Destino, sendo de fato o Doutor Destino, e em algum momento ele troca de corpo com o Tony Stark, e aí sim volta pro MCU o Tony Stark como Homem de Ferro, né, e sendo o Doutor Destino, e o Cillian Murphy como o Doutor Destino, sendo o Homem de Ferro em algum momento, e depois, no final dessas incursões e tudo mais, a gente pode sim ter um universo onde eles dois se trocam, voltam ao normal, e a gente tem de volta o Robert Downey Jr. como Homem de Ferro, e talvez Cillian Murphy ou algum outro ator sendo o Doutor Destino, e aí continuar a saga, a próxima saga que vai vir, a saga do Destino, talvez, com ele sendo o vilão da Marvel, mas não sendo interpretado pelo Robert Downey Jr., mas sendo interpretado pelo Cillian Murphy, o outro ator, e o Robert Downey Jr. ter de volta o manto de Homem de Ferro e seguir no negócio. Pode ser uma forma da Marvel trazer o Homem de Ferro de volta e ainda causar essa curiosidade na gente, pra gente poder ver o que vai acontecer. Bons presságios? Talvez, cara. Vamos ver qual é a Marvel que a gente vai ver nesses próximos meses e anos aí, porque a Marvel com certeza está passando por reformulações. Com certeza o que foi criado, o que foi feito ultimamente não agradou, não deu lucro, não deu certo, e Deadpool e Wolverine mostrou um caminho que a Marvel deve seguir, que é o caminho onde os fãs já apontaram muitas vezes, pessoas que gostam, conhecem o personagem e estão fazendo coisas diretamente ligadas para os fãs. O Deadpool e Wolverine, que é um filme para 18 anos, ou seja, limita muito a questão da bilheteria, já é um filme que já está batendo recorde de bilheteria em relação a filmes que era para todas as idades. Então parece que a Marvel começou a enxergar qual é o caminho de novo, né? Volta para o começo, faz uma história coesa, para de tentar trazer elementos que os fãs não querem ou elementos para tentar agradar outro público, que esse público não engaja. Quem engaja é o público que estava fiel na Saga do Infinito e agora está querendo mais fidelidade, mais histórias voltadas, com boas histórias voltadas para os personagens principais e não o que a Marvel estava criando. Eu acho que isso vai funcionar bem, e o retorno de Robert Downey Jr., o retorno dos irmãos Russo para a Marvel mostra que Kevin Feige parece estar tentando acertar aí o rumo que as séries e os filmes da Marvel estavam tomando. Espero que isso aconteça, espero que eles consigam trazer uma boa solução, uma boa história com o Robert Downey Jr. de volta, agora como Doutor Destino. Vamos ver o que vai funcionar. Deixa aqui nos comentários o que você acha, deixa aqui nos comentários o que você espera dessas novas histórias, a sua teoria, a sua opinião sobre essa ideia mirabolante de Robert Downey Jr. como o novo vilão das sagas que vão vir aí, Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião, eu quero saber o seu comentário, o que você achou e sua teoria também, tá bom? Deixa aqui com a gente, segue a gente lá no Instagram, segue a gente aqui também. Valeu, obrigado, é nóis.